Fala pessoal, trazer uma dica rápida para vocês aqui sobre a ThinkTool. Se mesmo você colocando no prompt do agente explicitamente que é para ele usar a ThinkTool e ele ainda não usa, tem uma forma de você garantir que ele use essa tool em todas as respostas dele. E é relativamente simples aqui, ó. Eu montei esse agente só para buscar as tarefas do dia, ele usa usando a tool do Google Calendar e ele usa a ThinkTool aqui. Inclusive eu coloquei um modelo mais simples, até para mostrar para vocês que, mesmo com modelos mais simples, com prompts mais simples, a gente consegue ainda forçar o uso da Thinking Tool para garantir que o agente vai refletir na resposta dele antes de te dar a resposta final. Nesse caso aqui, eu vou até rodar para mostrar para vocês que se eu rodo de primeira aqui essa tool, esse fluxo, ele não vai usar a Think Tool. Então rodei ele de primeira, ele não usou, foi na segunda, ele usou na terceira, né? E como que isso funciona e por que que funciona? Tem uma opção aqui no agente que é a gente falando para ele retornar os passos intermediários que ele usou antes de responder de fato ali o usuário, né? Para eu ativar esse campo aqui, eu só vou em adicionar opção, vou ali em retornar passos intermediários e ativo ele aqui. Quando eu faço isso aqui, ele vai retornar essa variável aqui para mim e dentro dela, dentro desse parâmetro aqui, eu vou ter todas as informações que eu preciso. Ele vai trazer para mim quais as tools que ele utilizou, quando que ele utilizou cada tool, consumo de tokens, várias informações bem legais que eu consigo utilizar para verificar se ele está usando essa tool no momento ali que eu preciso ou se ele simplesmente está ignorando ela e não utiliza, né? Eu consigo ver até o nome específico da tool para utilizar esse nome aqui dentro do meu prompt. Então eu tinha colocado Think Tool aqui, né, só para mostrar para vocês. Talvez se eu colocasse Thinking Tool exatamente como tá no nome aqui, ele funcionaria de primeira, mas é legal até colocar diferente para mostrar que esse sistema ele funciona muito bem. Então aqui eu consigo ver que nesse passo, nesse segundo passo, ele utilizou, no primeiro passo ele não aparece aqui, ó, só tem o Google Calendar. Então eu vejo ali que ele não usou a Thinking Tool, ele só usou o Google Calendar. E é justamente isso aqui que a gente vai verificar para garantir que o agente utilize essa tool. E como que a gente vai fazer isso? Como o agente ele vai exportar essas informações aqui para nós, quando ele terminar de executar, eu consigo checar essas informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar esse parâmetro aqui, vou ver se ele existe e se ele não está vazio. E se ele existir e não estiver vazio, eu vou checar se dentro dele existe alguma tool chamada Thinking Tool, que é a que a gente precisa. Então aqui o que ele está fazendo? Eu estou acessando esse parâmetro de passos intermediários, estou medindo o tamanho dele. A partir disso, eu preciso que ele tenha um tamanho maior que zero, porque se ele estiver vazio, ele não vai ter tamanho, né? Vai ficar zerado ali. Então primeiro, ele precisa estar maior que zero. E a segunda coisa que eu vou fazer é verificar se dentro desse parâmetro aqui, eu tenho um step, né, um passo, que a tool se chama Thinking Tool. Então, para ele atender esses parâmetros aqui, ele precisa ter chamado a Thinking Tool, né? É obrigatório que ele tenha chamado a Thinking Tool, porque enquanto isso aqui não aparecer no output do agente, ele vai continuar rodando o loop ali até que o agente chame essa função. Mas aqui a gente só está verificando se essa Think Tool foi usada ou não, né? Como que eu retorno ali para o agente executar novamente e em um certo momento ele entender que, beleza, eu preciso realmente usar essa Thinking Tool. Aqui, caso não exista esse parâmetro ali, né? Caso não tenha esse parâmetro dentro da resposta do agente, costumo jogar para Edit Fields, que fica mais fácil. Dentro desse Edit Fields, eu vou colocar uma instrução explicando para ele, ó, você deveria ter utilizado a Thinking Tool, você não usou, você deve refletir sobre sua resposta utilizando essa tool especificamente, né? E aí, em seguida, você vai responder para o usuário. Aqui, eu coloco a solicitação inicial do usuário para ele entender do que eu estou falando. Então, aqui, um prompt simples, né, um input simples ali, e eu coloco a última resposta do agente para ele entender o que ele respondeu e por que ele deve refletir nessa segunda etapa ali de processamento, né, de pensamento. Então, beleza, coloquei isso aqui, vou devolver isso aqui para o agente e ele vai rodar isso aqui até que exista esse parâmetro Thinking Tool aqui dentro dele, na saída dele, né? E aí sim eu consigo continuar o meu fluxo. Então ele é um fluxo bem simples que eu consigo obrigar o agente, digamos assim, a utilizar essa tool, né? Eu vou até rodar de novo para mostrar para vocês aqui. Eu coloquei um prompt bem simples, né? Tem tarefas para hoje. Na primeira vez ele não usa,
Na segunda, ele vai utilizar e vai dar a resposta correta, né. Então eu vou rodar aqui para mostrar para vocês, ó. Na primeira ele não usa, ele vai bater ali e vai retornar, vai utilizar e vai responder da forma correta. Então, se a gente for ver aqui, na saída, né, desse if tool, ele traz ali a resposta final. Não há tarefas agendadas para hoje, se eu puder te ajudar, aquela resposta padrão do agente, né. Então dessa forma aqui eu consigo obrigar o agente a utilizar alguma tool específica. Eu trouxe para a Think Tool, né, que é uma tool que ela cabe em praticamente todos os processos ali, em praticamente todos os agentes, mas a gente consegue usar para qualquer tipo de tool. Se eu quiser usar o Google Calendar, por exemplo, é só eu trocar aqui Think Tool para Google Calendar, e aí eu vou obrigar o agente a usar o Google Calendar. Interessante que eu coloque aqui as instruções específicas para ele usar o Google Calendar nessa solicitação aqui, né. Então num sistema que você tiver aí de subagentes, pode ser muito interessante um agente que seja especialista, por exemplo, ali em Google Calendar, um agente só voltado para agenda. Eu preciso que toda requisição ele use essa função ali de agenda. Caso ele não use, eu vou retornar isso aqui para ele, até que realmente ele reflita sobre a resposta dele e utilize a tool, e aí sim ele vai dar uma resposta mais concreta. Tem várias outras técnicas que a gente consegue utilizar aqui dentro para garantir uma acurácia maior da resposta do agente, uma chance menor de alucinação. Nesse vídeo aqui eu quis trazer para vocês só essa questão da Think Tool. Se vocês quiserem mais conteúdos aí sobre como diminuir a alucinação do agente, como melhorar a qualidade das respostas, só vocês comentarem aqui, que aí eu gravo mais conteúdos nesse estilo aí. E é isso. Valeu!